Olá pessoas, sejam bem-vindos ao meu canal para mais um vídeo. Mais um programa diário de uma pastora. Bem-vindos, muchachos, que tem gente que fala espanhol, que me segue. Vocês conseguem entender? Compreendem? Então assim, né, gente? Bem-vindos. Sejam bem-vindos, welcome! Hoje nós vamos falar sobre algo que não pode faltar na nossa vida. Nós vamos falar sobre fé. Gente, fé. O que é fé? Tem uma musiquinha que diz: fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das que não se veem. Abraão foi além da esperança. Conhece a música? Não, né? É antiga pra caramba. Então, gente, fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das que não se veem. Na Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Falar sobre fé é falar sobre otimismo, falar sobre algo que eu acredito muito, algo muito positivo. Então vamos conversar um pouquinho por que ter fé. Por que eu preciso de fé para agradar a Deus? O que a fé me dá em retorno para que eu tenha que agradar a Deus? Porque sem fé é impossível agradar a Deus, como diz na Bíblia. Eu vou te dizer que a fé é o que nos sustenta até o fim. Lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 8 a 9, diz assim: a quem não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultai com alegria indizível e cheio de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Gente, sem fé a nossa alma não é salva. Por isso que na Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Aí na Bíblia fala que se nós tivermos fé como um grão de mostarda, gente, é minúsculo. A fé, ela move montanhas. Se a gente conseguir ter uma fé minúscula que seja, nossa salvação está garantida. A gente consegue mover montanhas, a gente consegue tudo, até o marido, até a esposa, até o periquito e o papagaio que tu queres, tu consegues. Sabe por quê? Porque tudo aquilo que é gerado em fé, através daquilo que eu acredito, eu acreditando que eu posso, eu acreditando que Deus vai me dar. A minha fé, ela é acima de qualquer sentimento, porque nem sempre as situações vão ser favoráveis, mas eu preciso acreditar que eu vou conseguir, eu preciso acreditar que eu vou ter, eu preciso acreditar que eu vou ser, eu preciso acreditar que Deus vai me dar, porque Deus é por mim, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Então nós precisamos ter fé. É muito chato, às vezes, a gente conversar com algumas pessoas e as pessoas, elas simplesmente, elas não acreditam no que a gente fala, elas não acreditam nem no pastor, nem na Bíblia, nem em profecia, nem naquilo que tu diz, nem naquilo que o pai diz, nem naquilo que a mãe diz. Tem gente que é assim. Então nós temos que saber trabalhar com essas pessoas e impetrar a fé nelas. Né? Na Bíblia diz: se tão somente creres, verás a glória de Deus. O que é crer? É ter fé. Eu preciso ter fé para exercer o meu ministério, para exercer a minha cidadania, né? Ter fé que vai dar certo, meu Deus, o Brasil, em nome de Jesus. Preciso ter fé para exercer a minha função pastoral, preciso ter fé para exercer a minha função como esposa, como amiga, como discipuladora, como filha, como irmã, porque em tudo na vida nós precisamos acreditar em algo. E a nossa fé, ela é inclusa em tudo na vida, não é só na igreja, né? Eu preciso entender algo. Quando eu uso a fé ao meu favor, já basta. E eu preciso entender que eu só preciso disso, eu não preciso de mais nada, eu só preciso ter fé. A fé é exercer simplesmente a nossa mente em acreditar em algo. Né, que hoje eu sou coach integral sistêmico formada pela Febracis, e nós estudamos sobre as crenças das pessoas. As crenças, elas são, né, diferentes um pouco da fé, mas crença é você acreditar em algo, é a sua matriz. Existe a crença de origem, que é quem eu sou,
né? Foi aquilo que foi inculcado na tua mente desde a tua infância. E aí a fé, o que te foi inculcado para você crer desde a sua infância? Muitas vezes essas crenças, a fé, ela bate um pouquinho de frente com aquilo que nós acreditamos que nós não merecemos, ou que não devemos fazer, ou que não conseguiremos fazer. E aí é quando entra a incredulidade. Mas ter fé é acreditar no poder de Deus que age na nossa vida. Isso é ter fé. Você não precisa ver para crer. Eu preciso crer para ver e saber que eu tenho um Deus, que é o Deus do impossível. Lá como diz em Lucas 1,37, Deus é o Deus do impossível. Para o Deus que eu sirvo, para o Deus que você serve, não existe impossível, mas eu preciso ter fé para que o poder dele se aperfeiçoe, para que o poder dele haja sobre a minha vida. Porque se eu não tenho fé, eu sou uma incrédula. Eu preciso ver para crer. Já era, eu já perdi a garantia da minha salvação. Porque se você não tem fé, você não agrada a Deus. Se você não agrada a Deus, você não mora com Ele na eternidade, ponto. Então eu preciso acreditar. Diga comigo, acreditar. Acreditar que eu posso, acreditar que milagres acontecem, acreditar que Deus já me dá o melhor, acreditar que eu vou passar, seja na prova da OAB, na residência, seja o que for que você tenha que acreditar, acredite com toda a sua força. Coloque na sua mente que você pode, que você consegue, que isso vai ser mais forte do que você. A fé, ela cura doenças, ela faz paralítico andar, cego enxergar, surdo ouvir. Por quê? Porque na Bíblia diz, se tão somente creres, verás a glória de Deus. E isso é ver a glória de Deus. É ter fé, porque quando nós cremos, pode crer que realmente acontece. Lá na Bíblia, que todo bom crente sabe, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, para que eu tenha a vida eterna, para que eu não pereça, eu preciso crer. Chega de negatividade, de palavras pessimistas. Eu ainda vou fazer um programa falando sobre isso, sobre o poder da palavra. Vou fazer coach com vocês, né? Exercer um pouco com vocês também, para que vocês estejam inteirados também naquilo que eu estou aprendendo. Mas assim, crer em Deus sobre todas as coisas. Não importa o que você está passando, não importam as adversidades, não importa aquilo que te falam. A partir de hoje, creia. Porque se você crê, eu quero te dizer que vai acontecer. Porque a nossa fé, ela move montanhas. Porque tudo que nós precisamos para entrar no céu é a nossa fé. Porque a fé, ela agrada a Deus. E a santidade, né, irmãos? Porque aí tem gente que só vai acreditar que vai pro céu e vai querer sair fazendo a louca por aí. Não. Você entendeu o que eu quis dizer? Nós não podemos ser incrédulos como Tomé, que teve que ver para crer. Porque acreditar no que vê é muito fácil. Nós temos um Deus que nós não vemos e ainda assim Ele age a nosso favor. Então tudo aquilo que a gente acredita acontece, mas nós temos que estar submetidos à vontade de Deus. É ter a nossa fé submetida à vontade dele, porque tem coisas que nós acreditamos muito, que nós queremos muito, mas que não é nem para mim e nem para você, porque não é da vontade do Pai. Então a nossa fé, ela tem que estar agregada com a vontade de Deus, porque senão não vai dar certo. Nós precisamos sempre ter a consciência de que tudo que nós somos, tudo que nós fazemos e tudo que nós temos é por causa dele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Eternamente, amém. Então nós precisamos entender isso, que a minha fé, eu tenho um Deus que age por mim, porque ele é o Deus do impossível. Eu tenho fé e a vontade dele é absoluta e eu creio que é o melhor de Deus para mim, vai acontecer. Se Deus ainda não lhe deu, é porque ainda não é o tempo certo, mas continue crendo. Nós vamos ainda falar mais à frente, em algum programa aí pela frente, sobre incredulidade, porque a incredulidade, ela endurece o coração, e o coração duro, ele nos impede de receber as bênçãos, nos impede de receber a salvação, nos impede de receber tudo que Deus tem para nos dar. Então não deixe com que o seu coração esteja endurecido na direção de Deus.
creia, porque Ele vai fazer. Então vamos ler aqui comigo. Abre aí a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 11. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não veem. Porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons. E por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Tem coisa pra gente no céu. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que ainda havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Gente, quando nós acreditamos, a gente não precisa de provas. A gente só precisa acreditar que a palavra de Deus basta. Então hoje eu te convido a fazer um voto com Deus de fé, a acreditar no poder dele, a acreditar que você vai sair dessa situação, que isso não te domina, que o pecado não te domina, que nada disso é mais importante do que aquilo que você crê. Hoje, mude suas crenças. Se tem algo em você que você sabe que não tá legal, que não tá certo, que você precisa melhorar, que você precisa acreditar mais, mude sua comunicação, a sua linguagem. Não tenha linguagem pessimista, mas a fé, ela é otimista, é pra cima. Você precisa acreditar, porque vai acontecer. Escuta o que eu tô te dizendo. Vai acontecer. Repete aí comigo. Vai acontecer. Porque as mudanças, elas acontecem rápido, mas sem fé elas não vão acontecer. Porque se você, que é pra você, se é um milagre seu, você não tá acreditando, eu posso dizer que eu tenho fé por você, porque eu sou uma pessoa que tem muita fé. Eu fui gerada em fé. Eu creio na provisão de cada dia. Eu creio que se não tem, vai aparecer. Eu creio que, olha, uma vez o meu marido a gente estava passando por uma fase um pouquinho assim, apertada de dinheiro, e ele todo desesperado e eu tranquila, porque eu sei, eu tenho fé, eu vivo da fé, eu vivo pela fé. Eu sabia que Deus ia trazer a provisão e trouxe, e a provisão dele é sempre abundante. Tudo que Deus tem para você é infinitamente mais do que aquilo que você tem pedido, pensado ou imaginado. Então é isso, homens de fé, mulheres de fé, guerreiros que acreditam no poder de Deus. Nosso programa hoje fica por aqui. Tem tanta coisa para falar de fé, né? Ainda vamos voltar a falar sobre isso, fé e incredulidade. Mas antes de você ir embora, deixa o seu like, dá aí aquela curtida pra mim, deixe seu comentário, me ajude na divulgação do programa, vai lá nas minhas redes sociais, siga as minhas redes sociais, fala comigo, todos os meus chats são abertos, Instagram, Snap, me mande as suas sugestões. Eu tenho também aqui que agradecer vocês pelas palavras de bênção e pelas palavras de apoio. O quanto esse programa tem ajudado pessoas, eu tenho recebido muitos elogios do programa e tenho ouvido também muitos testemunhos. Então, Deus abençoe vocês. Um beijo no coração. Graça e paz.